Olá, minhas lindezas do 7º ano, como vocês estão? Eu sigo aqui com muita saudade de vocês, saudade da escola, das nossas aulas presenciais, enfim, daquela nossa vidinha normal. Hoje preparei para vocês uma aula sobre o sujeito e os tipos de sujeito. Vocês já ouviram falar? Sabem o que é? Então vamos lá conhecer? Apresento para vocês sujeito e os tipos de sujeito. Vamos iniciar definindo o que é sujeito. O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração. Ou seja, é um termo muito importante, porque essencial é aquilo que é muito importante, sobre o qual se faz uma declaração. Essa declaração é feita através do verbo. Vamos observar um exemplo. Se eu disser aqui, Ana gosta de estudar, eu identifico primeiro o verbo. Qual é o verbo desta oração? Gosta. Pergunto para ele, quem gosta de estudar? A resposta é Ana. Ana, então, é o sujeito. Outro exemplo. Eles saíram cedo. O que está declarando? Saíram cedo. Eu pergunto, quem saíram cedo? Eles. Portanto, eles é o sujeito da oração. Agora nós vamos ver que existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Vamos agora conhecer o sujeito simples. É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra, o verbo vai declarar alguma coisa sobre uma palavra só. O exemplo, Lorena apresentou o trabalho. O que está declarando? Apresentou o trabalho. Quem apresentou o trabalho? Lorena. Lorena é o sujeito. E quantos sujeitos tem aí? Está declarando quantas pessoas que praticaram essa ação? Apenas uma. O núcleo é a parte mais importante do sujeito. Nesse caso aí, o núcleo vai ser Lorena, um núcleo apenas, então, sujeito simples. Agora nós vamos conhecer o sujeito composto. É aquele que possui mais de um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a 2 ou mais palavras. Vamos ao exemplo. Juan e Raíssa estudam juntos. Quem estudam juntos? Juan e Raíssa. Está declarando, a declaração é estudam juntos. Quem? Juan e Raíssa. Quantos núcleos tem? 2, porque se trata de Juan e Raíssa. Então, o sujeito é composto. Agora, nós vamos conhecer o sujeito oculto, também conhecido como elíptico ou desinencial. Então, essas 3 formas aí, esses 3 nomes, tudo se refere ao sujeito oculto, que é aquele que não está explícito na oração, que não aparece na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo. Vamos ao exemplo. Estamos em isolamento social. Quem que estamos em isolamento social? Nós. Aparece esse nós na oração? Não, mas pela conjugação do verbo, número e pessoa, nós sabemos que se trata de nós. Esse nós não está escrito, ele está oculto, ele está escondido, mas a gente sabe que se trata de nós. Agora nós vamos conhecer o sujeito indeterminado.
É aquele que não é possível identificar nem pelo contexto da oração e nem pela desinência do verbo. Atenção para os casos que ocorre sujeito indeterminado. Tem regrinhas esse daí. Então, atenção. Letra A. Verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Olha o exemplo. Roubaram meu carro na semana passada. Olha, roubaram está na terceira pessoa. Aí vocês podem me dizer: ah, mas a desinência verbal dele é eles, professora. Eu posso dizer que eles roubaram, mas não está escrito e eles é vago. Eu não consigo determinar quem roubou. Eles quem? Então, por isso que é sujeito indeterminado. Eu não consigo identificar quem praticou a ação. Depois, nós temos a regrinha dos verbos conjugados na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Olha o exemplo. Precisa-se de trabalhadores rurais. Olha aí, o verbo está na terceira pessoa do singular e ele tem a partícula ser. Essa partícula aí, ela é uma partícula de indeterminação do sujeito. A gente não consegue saber quem pratica a ação. Vamos agora ao sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Observem, sujeito indeterminado, existe um sujeito, mas a gente não consegue saber quem praticou ou sofreu a ação. Agora, o sujeito inexistente, neste caso, o sujeito não existe mesmo. Os casos em que ocorrem são, esse aí também tem regrinhas. Primeiro, com verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu muito na noite de domingo. Olha o verbo choveu aí. Choveu indica um fenômeno da natureza. Então, é um exemplo de sujeito inexistente. Depois, com o verbo haver no sentido de existir. Vamos a um exemplo. Há muitos alunos online neste momento. Há muitos, há é o verbo haver, e se eu substituir por existem muitos alunos online, então eu afirmo que é um verbo haver com sentido de existir. Depois, eu tenho o verbo haver quando indica tempo decorrido, tempo passado. Há 2 dias que não faço atividades. Então, já se passaram 2 dias que eu não faço atividade. Esse verbo haver está indicando um tempo que passou. Depois, nós temos o caso com os verbos ser, fazer e ir, na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza. Vamos a um exemplo de cada. Era muito tarde. Olha o era aí, que é o verbo ser, indicando o tempo. Depois, nós temos outro exemplo. Faz muito frio em Conceição do Muqui. Olha o faz aí, o verbo fazer, indicando fenômeno da natureza. Depois, nós temos outro exemplo. Vai para 5 meses que não vou à escola. Olha o vai aí, que é o verbo ir, indicando tempo também. Agora que você já conhece o sujeito, os tipos de sujeito, convido a vocês a acessarem o aplicativo e realizar as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande beijo, até breve!